Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Espero que vocês tenham tido todos vocês aqui do canal, todos os inscritos e não inscritos, um excelente Natal, um excelente final de ano para todo mundo, com muitas festas, muitas comemorações, muito amor realmente. E que tenhamos todos aí um ano bacana, um 2019 cheio de coisas boas, cheio de coisas positivas aí para a vida de cada um. Legal? E vamos dar uma olhada nessa partida. A gente está com uma playlist muito interessante, né, da saga dos campeões mundiais. Mas eu vou fazendo umas interrupçõezinhas de vez em quando, vou temperando aí com o que está acontecendo no mundo, com as sugestões dos inscritos. E teve uma partida realmente aí no Mundial de Blitz, que teve agora no final, o último campeonato de 2018. Essa partida foi do dia 30 de dezembro, então ela é quentíssima. Do Magnus Carlsen, jogando de brancas, então, contra o Anish Giri. Então a gente tem os melhores do mundo aí no tabuleiro. E essa partida é muito interessante, apesar de ser Blitz ocorrem menos erros, teve apenas 2 erros para cada um de cada lado. E isso não torna aí a partida menos interessante, ela tem muita coisa bacana para a gente olhar. Na verdade ela é realmente muito bonita e nos lembra aí um pouco o período romântico e tudo mais, apesar de ser aí em 2018. Vamos dar uma olhada nessa partida do ano passado então, de anteontem. E vamos lá, o Carlsen tá de brancas e ele começa com C4, a abertura inglesa. Temos aqui E5 pelo Anish Giri, cavalo C3, cavalo em F6, cavalo em F3 e cavalo C6. Então é a variante aí dos 4 cavalos da abertura inglesa, tá bom? A abertura inglesa é quando se abre com C4, né? E aqui o desenvolvimento dos 4 cavalos, então a variante aí dos 4 cavalos. E4 pelo Magnus Carlsen, bispo C5, e aqui em geral, né, esse tipo de abertura pode levar a posições bem calmas e estratégicas, bispo E2, D6, D3, né, roque e tudo mais, são jogos bem posicionais e bem estratégicos. Mas como é blitz, o Magnus Carlsen foi bem agressivo aqui, e ele vai para esse lance aqui, ó, cavalo também E5, bacana, né? Sacrificando, não é bem um sacrifício, né, mas indo para uma posição bastante interessante. Por quê que não é bem um sacrifício? Porque o jogo continuou com cavalo, tal E5 e agora D4, né? D4 já recupera então imediatamente a peça, tá? Mas é interessante olhar a configuração aqui do centro muito forte. A partida seguiu com o bispo B4, então o Anish Giri preferiu manter o bispo no tabuleiro, ao invés ele teve que escolher uma das duas peças, né? Escolheu manter o bispo. E agora esse cavalo aqui está cravado e esse peão pode estar caindo, né? D toma em E5, atacando aqui o cavalo. E agora o peão de E4 está livre, uma vez que esse cavalo aqui não está defendendo, ele está cravado, né? Cavalo toma em E4. E agora dama em F3 aqui pelo Magnus Carlsen. Esse lance ataca o cavalo aqui em E4 e também adiciona uma defesa aqui em C3, né? Então um lance bastante interessante aqui. A partida seguiu com o cavalo toma em C3, B toma em C3 e agora o bispo está atacado e ele recua então bispo em E7. E o que está acontecendo aqui nessa posição no final das contas? A gente tem ambos os jogadores aí com seus pares de bispos. A gente tem a mesma quantidade aí de peões para cada um, 7 peões para cada lado, mas a estrutura aqui de peões das pretas parece estar mais bonitinha, né? 2 ilhas apenas, tudo certinho, mas o Magnus Carlsen parece ter um pouco mais de espaço aqui, né? Então ele já tem possibilidades maiores de jogar, a dama já está desenvolvida, né? Algumas colunas semi-abertas aqui para o Magnus Carlsen poder jogar. Então, apesar da estrutura de peões do Carlsen estar parecendo aqui um pouco pior, ele vai ter bastante atividade, ainda mais por ser o começo do jogo. Aqui ainda é o lance 9, tá bom? E a partida já segue com um lance interessante aqui, que é o lance dama em G3, né? Fazendo uma pressão aqui em G7, atrapalhando um pouco aqui a questão do roque, né? Agora, se o Anish Giri quisesse rocar, por exemplo, o Magnus Carlsen poderia jogar aqui o lance bispo H6, ó, né? Ameaçando aqui checkmate. E esse peão aqui a gente já vê que ele é bastante incômodo, ele não permite com que as pretas defendam, por exemplo, aqui com o bispo em F6. Né? E como é que você vai defender aqui o checkmate, né? Bom, o peão não pode capturar o bispo, teria que se jogar G6. E aqui seria uma posição já melhor para as brancas, tá bom? Poderia capturar a torre, poderia até continuar com H4, vários lances seriam possíveis. Por isso que dama G3 foi um lance muito bom, né? Fazendo uma pressão grande e incomodando já o Giri. O Giri tem que fazer alguma coisa, ele continuou com G6 e aqui o Magnus Carlsen vai para um lance mais uma vez bastante incômodo aqui, bispo em H6, né? Não permitindo então com que as pretas façam o roque, né? Deixando esse rei aqui no centro do tabuleiro. A partida seguiu com D6, bispo aqui em E2, bispo em E6, torre aqui em D1, colocando então
uma cravada nesse peão, fazendo uma pressão aqui na coluna D. Dama D7 foi jogado, E toma D6, C toma D6, né? E aqui se tivesse tomado de bispo, por exemplo, Dama H4 seria um lance bastante incômodo aqui, mais uma vez para o Guiri. Ele não poderia dar agora o grande roque, né? A dama não permitiria, né? Esse bispo estaria cravado, tem ameaça de C5 chegando, então é realmente muito difícil de jogar numa posição como essa, né? Teria que jogar, por exemplo, o bispo E7 aqui, deixando a dama e atacando então a dama do Magnus Carlsen. Ele poderia continuar com dama F4. Vamos dizer que se jogasse com bispo D6 aqui de novo, tentando repetir lances. Dama D4 aqui também é possível, atacando a torre. Enfim, uma posição melhor para as brancas teria continuado, né? Então a gente vê que depois de retomar em D6, o Guiri não quis cair nessas complicações, tomou com o peão de C. E aqui o Magnus Carlsen continua tranquilamente com o roque. As pretas já têm um peão enfraquecido aqui, um peão isolado na coluna D. E aqui finalmente o Guiri conseguiu então resolver um pouco dessa situação, dando o grande roque. Mas o Magnus Carlsen vai realmente castigar agora. Esse bispo não está mais fazendo a sua função anterior ali, que era restringir o roque. Ele volta então para a partida com o bispo E3, já trazendo aí um ataque no peão de A7. Dama A4 foi jogado, defendendo e também atacando o peão de A2. E aqui, dama em F3. Aqui o Magnus Carlsen permite, né, a captura aqui do peão de A2. Ele vai tentar entregar alguns peões aí para tentar abrir linhas, né, abrir a posição. Esse roque teve que desesperadamente dar o grande roque, mas agora ele está na fogueira aí, né? Tem muitas colunas e diagonais aonde o Magnus Carlsen poderá se utilizar para ataque, né? A partida continuou com dama C6. O Guiri desesperadamente quer trocar as damas, né, uma vez que o rei está de certa forma exposto, e trocar as damas aliviaria todo o ataque, toda a pressão do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen sabe disso, tem que manter a dama no tabuleiro, e ele continua com dama em F4, né? A casa F3 agora está disponível para o bispo, a dama continua no jogo, né? Ainda tem uma pressão aqui em D6, esse bispo não pode jogar aqui em G5, não pode jogar em F6, então dama F4 é um excelente lance. B6 foi jogado, e aqui o Magnus Carlsen vai para cima com um lance muito bacana, não com o bispo aqui em F3, mas sim com um lance muito interessante aqui, o lance A4, né? Então já partindo aí realmente para cima, esse peão não está defendido, então oferecendo um peão aí realmente em sacrifício. O Guiri não pega esse peão, ele só abriria a coluna A e traria problemas para ele mesmo. Ele continua aqui com torre D7, está tentando se defender de alguma forma. A5 aqui pelo Magnus Carlsen, entregando o peão para poder abrir linhas. B toma em A5 e agora ele ganhou a coluna B, que ele ocupa imediatamente com torre B1. Né? Ele entregou um peão, mas ganhou a coluna B em troca. Torre C7 foi jogado. E aqui o Magnus Carlsen vai para mais um lance interessante aqui com C5, entregando aí mais um peão para abrir também mais uma linha. Depois de D toma em C5, agora o Magnus Carlsen acredita que já tem bastante coisa aberta, bastante colunas e diagonais abertas aí, e segue com bispo em F3. Né? Haveria a chance aqui também de jogar um bispo em B5, também poderia ser um lance forte aqui na posição, mas o Magnus Carlsen prefere o lance bispo em F3, atacando aí a dama. A dama D6, mais uma vez tentando aí trocar as damas, e o Magnus Carlsen nos ensina, né? Quando está atacando, evita a troca de peças, mantém então a dama no tabuleiro. Dama em E4 foi jogado, e agora então o Anish Giri jogou torre D8 e abandonou a partida. E eu te pergunto por que ele fez esse lance e abandonou logo na sequência. O que será que ele enxergou que o Magnus Carlsen iria jogar nessa posição? Então, se você quiser, é muito instrutiva realmente essa partida, é muito bacana, né? E é interessante que nesse nível a pessoa já faz o olho, bate o olho e já reconhece algum padrão, né? Já reconhece qual seria a continuação aí. E é uma continuação muito forte, muito bonita realmente. Então, se você quiser encontrar, até pausar o vídeo, eu vou dar mais alguns segundos aí. Como que você na posição aí, se você tivesse na posição jogando contra o Anish Giri aí nessa forma aí, nessa partida do Magnus Carlsen, que lance você faria para arrematar a partida agora? Existem vários lances bons aqui na posição, né? O mais natural aqui talvez torre de F em D1. Essa torre está protegida tanto pelo bispo como pela torre, tentando restringir um pouco aí a posição do rei. Seria um lance muito bom, provavelmente vencedor no longo prazo. Mas existe um lance de arremate mais bonito, e por isso que o Guiri abandonou a partida. E o lance então seria esse bonito lance, espero que você tenha encontrado. Torre aqui em B8, cheque, né?
O rei não pode capturar a torre, porque senão simplesmente dama aqui em A8 seria um lindíssimo de um checkmate, né? A torre em C7 estaria atrapalhando a única casa que esse rei poderia tentar escapar, né? Então seria um lindo checkmate. Mas o rei não seria obrigado a capturar aqui em B8, poderia escapar aqui para D7. E aí a continuação então, né? Como continuar esse ataque? Se você até quiser mais uma vez tentar encontrar o próximo lance dessa sequência, dessa combinação, pode dar pausa e tentar encontrar. E a continuação então mais agressiva, né? Aqui claro que se você encontrou aqui torre toma em D8 e depois de rei toma em D8 a torre aqui em D1, né? Também é uma continuação vencedora, parabéns se você encontrou, mas existe um arremate aí mais forte aqui com dama em A4, se você encontrou, parabéns, é realmente o lance mais forte da posição, e aqui está acabado, né? O rei não tem mais para onde ir, se você cobrir com a torre, simplesmente bispo toma cheque, dama captura em C6, e aí torre B7 cheque, e o rei tem que se afastar da defesa aqui da dama, né? Não dá para jogar, por exemplo, torre aqui em D6, senão vai levar checkmate aqui com dama em F4 e depois de rei D5. Olha onde esse rei foi parar, né? Você poderia dar mate de duas formas, ou com o peão ou com a torre. Qual você preferiria se você estivesse jogando? Eu acho que muitas das pessoas, não sei porquê, né? Mas eu acho muito elegante você dar um checkmate de peão. Se fosse eu jogando, eu jogaria esse lance C4 e seria um belíssimo de um checkmate, né? Então foi por isso tudo que depois aqui de torre D8 o Anish Giri abandonou a partida. Uma excelente partida, com um final extraordinário, né? Uma combinação muito bacana, né? Uma partida onde o Magnus Carlsen logo lá no início já entrega lá o cavalo para poder dar o garfo e vai para linhas abertas, fica incomodando o Giri não pode dar o roque para um lado, depois tenta dar para o outro, e aí o Carlsen entrega mais uns peõezinhos para abrir realmente colunas e diagonais e colocar o Anish Giri nessa posição aí bastante restrita e muito bacana. Espero que vocês tenham gostado da partida. A gente continua com a playlist da saga dos campeões mundiais, mas essa partida aí, ela é recente, ela ficou bem famosa, né? Ela foi jogada dia 30, anteontem, e vale a pena. Sempre essas partidas Magnus Carlsen e Giri com sacrifícios, com temas táticos, vale a pena a gente mostrar, beleza, gente? É isso, um grande abraço aí pra vocês, mais uma vez um excelente 2019, que seja um ano incrível aí pra todo mundo, muito obrigado a todos vocês, o canal passou recentemente 35 mil inscritos, e mais uma vez então, meu muito obrigado pra vocês, um grande abraço, gente, valeu!